escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Nesta semana daremos início a uma nova revista, uma nova série de 13 estudos da revista Expressão, chamado Igreja Complicada. Conhece alguma? Uma pergunta. Essa é uma série de estudos baseados nas cartas de Paulo aos Coríntios, e hoje veremos a lição de número 1, cheia de defeitos, mas Igreja de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo de uma forma virtual, mas estudando da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, Deus de bondade, Deus de misericórdia, um Deus que nos deu a salvação de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sem que fizéssemos nada para merecer isso, Pai. Queremos Te agradecer, Pai, por mais esse momento, e queremos Te pedir, Pai, que o Santo Espírito haja poderosamente em nosso meio, agindo de acordo com a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Vamos fazer a leitura do texto básico da nossa lição, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no Brasil, há cerca de 4 milhões de pessoas que se classificam desigrejados. São os evangélicos nominais ou os evangélicos não praticantes. Nós ouvimos isso muitas vezes falando sobre o católico romano, né? Falando, eu sou católico não praticante. Hoje nós temos também os evangélicos não praticantes. Ou seja, como alguns se intitulam, né? São os desviados. Esse é um termo bem abrangente, na verdade. Os desigrejados, o que eles têm em comum, na verdade, é uma frustração pelo que viram dentro da igreja. Acredito que você conhece alguém que passou a rejeitar a igreja por ficar decepcionado com alguma falha dessa comunidade, com alguma coisa que viu ali dentro. Então, como conhecer bem uma igreja e ainda assim amá-la? Amar a igreja de Cristo, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com toda a sua diversidade. Como fazer isso? Então, essa aula de hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre essa questão. Vou falar um pouco da data e ocasião que Paulo escreve a carta aos Coríntios. A cidade de Corinto foi destruída por Roma em torno de 146 anos antes de Cristo e foi reconstruída cerca de 100 anos depois. Então, veja que nesse período que Paulo fala, a cidade é uma cidade nova, né? Uma carta que tenha sido escrita em torno do ano 52,
depois de Cristo. Talvez nós estamos falando de uma cidade que tinha menos de 100 anos. E ela tornou-se uma colônia romana e capital da província da Acaia. Por conta da localização estratégica, que inclusive até hoje existe uns canais importantíssimos naquela região, essa cidade, que é uma cidade portuária, ela rapidamente se tornou um importante centro de comércio e uma região riquíssima. Ela abrigava no tempo de Paulo uma população de quase 800 mil pessoas. Veja bem, nós estamos falando de uma cidade, logo nos primórdios ali da era cristã, uma cidade com 800 mil pessoas. Hoje a nossa cidade tem em torno de 200 mil pessoas. Era uma cidade 4 vezes maior que Jaú, por exemplo. Então, Corinto era um lugar de fortíssimos contrastes sociais e ela era muito famosa pela imoralidade e pela devassidão de seus moradores. Existia ali um termo entre eles que era corintianizar. Corintianizar era uma ofensa às pessoas. Você falava que a pessoa estava... um termo parecido com esse, lógico que não era esse termo, mas você fala, a pessoa ela está corintiando, né? Não tem nada a ver com o time hoje, mas a ideia era que a pessoa estava numa situação de devassidão moral, sexual, enfim. Ela era um termo pejorativo de atitudes morais das pessoas daquela época, para ver como que era a fama dessa cidade. Então, existia ali um grande templo, que era o templo de Afrodite, deusa da beleza, do amor e do sexo. Ele estava localizado no topo de uma colina, onde milhares de prostitutas do templo, elas ganhavam dinheiro ali para essa divindade. Então você veja que a arrecadação do templo era baseada na atividade das prostitutas. Então, com o tempo, a cidade virou de fato um sinônimo de adultério e perversão sexual. Então não é preciso muito esforço para concluir que essa carta tem uma mensagem bem contextualizada, principalmente para a nossa época, né? Então foi nessa cidade enorme que Paulo resolveu plantar uma igreja, com a ajuda de 2 irmãos ali daquela região, chamado Priscila e Áquila. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E é nesse lugar de devassidão, nesse lugar de má fama, nesse lugar de corrupção, né, que a igreja precisa amadurecer. Ela precisa florescer e produzir frutos de justiça. Então a missão não é fácil. Essa carta, Paulo, ela oferece orientações a uma comunidade cristã que está inserida em um contexto altamente adverso e que em determinados momentos viu seus membros sufocados por uma cultura pagã, por imoralidade, por uma cultura avessa ao Evangelho. Veja que, apesar disso, a carta começa trabalhando a igreja que Deus vê. Então, Paulo apresenta as características e identidades da igreja de Corinto da perspectiva do relacionamento dela com Deus e não daquilo que o homem estava vendo acerca daquela igreja. A primeira coisa a chamar a atenção é que Paulo, sobre a questão da autoridade de Paulo. Veja que lá no versículo 1 ele começa: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo segue o estilo convencional dele, de escrever. E era uma forma habitual ali da Grécia Antiga. Então ele começa pelo autor, ele se identifica. Depois ele menciona quem é o destinatário. E em seguida ele oferece uma palavra de saudação. No entanto, à luz de toda a carta, é possível perceber que Paulo vai além dessa mera forma. Em certos trechos da mensagem, ele precisa defender a autoridade apostólica dele, que era desafiada por algumas pessoas ali da própria comunidade. Então ele é taxativo aqui. Ele fala assim: Deus o chamou, foi Deus que o chamou para estar ali. Ele é o apóstolo pela exclusiva vontade de Deus. Foi Deus que o colocou como apóstolo. Ele quer deixar bem claro essa questão. Ele não se auto-intitulou apóstolo. Não foi a igreja ou outro homem que chamou Paulo para o apostolado. É Deus que o investiu com autoridade apostólica. Paulo se coloca ali como porta-voz de Deus para a igreja de Corinto. Então daí ele começa a falar acerca da igreja.
Ou seja, ele vai falando da identidade e da natureza dessa igreja. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que a igreja é de Deus. Veja ali no versículo 2 do item, logo no começo ele fala, ele está destinando essa carta para quem? À igreja de Deus, que está em Corinto. Não é a igreja do A, a igreja do B, a igreja de Corinto, não. É a igreja de Deus, que está em Corinto. Então, independente de como essa igreja estava, na verdade a igreja ela é quem? De Deus. Então, essa característica ela jamais pode ser perdida de vista. A igreja ela é de Deus. A palavra igreja era chamada eclésia. No original, ela significava assembleia. Na verdade, haviam várias assembleias ali na sociedade de Corinto. Qualquer reunião política ou não, era chamada de uma assembleia. Várias pessoas reunidas, era uma eclésia. Só que essa assembleia, ela tem uma distinção. Ela era uma eclésia de Deus. Então não é a igreja de Paulo, de Pedro, de Apolo, como ele vem até dizer posteriormente. Ou a igreja de certo grupo majoritário em Corinto, dos ricos da cidade de Corinto. Não. Essa igreja, independente de quem havia fundado, independente de quem estava na chefia dessa igreja, a igreja ela era de Deus. Isso nos lembra da palavra de outro apóstolo sobre a identidade da igreja. Veja lá que em 1 Pedro 5,2, Pedro fala assim, pastorei o rebanho de quem? De Deus. Não é o rebanho do pastor A, do bispo B, né, do apóstolo C. Não, o rebanho é de Deus. Veja que Jesus, ele cita bem a questão, o campo está branco, essas pessoas estão aí, só que essas pessoas estão sedentas de quem? De um pastor? Estão sedentas de um bispo? Estão sedentas de quem? Estão sedentas de Deus. Essa mensagem reforça a quem pertence a igreja. O rebanho é de Deus. Líderes apenas recebem o privilégio e a responsabilidade da comunidade formada pelos discípulos de Jesus. Então, o pastor não é dono da igreja, o presbítero não é dono de igreja, a família fundadora e tradicional da igreja, ela não é dona da igreja. Assim como o maior dizimista da igreja, assim como qualquer pessoa que mais atua ali na igreja, também não são os donos da igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele tem o direito sobre ela, porque foi ele que morreu por ela. E ele que comprou com o seu sangue precioso. Paulo diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Isso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Essa igreja, ela é o quê? Uma igreja santificada. Veja lá no versículo 2, na parte B, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o que é a igreja de Deus? O que distingue essa eclésia de outras eclésias? O que distingue essa comunidade de outras? A igreja ela é composta pelos santificados em Cristo Jesus. Aí você pode entender, né, o que significa ser santo. Ser santo é ser separado. No Antigo Testamento, alguns utensílios, roupas e algumas pessoas, inclusive, como o caso dos levitas, eles eram separados da comunidade para estarem e serem usados no serviço do Senhor no templo de Jerusalém. Não que os levitas eram usados, não isso, eles eram os responsáveis exclusivos pela manutenção e pela direção das atividades ali no templo. Então, eles eram separados para essa atividade, eles eram santificados para isso. A igreja ela é composta de homens e mulheres que foram separados por Deus. E para quê? E para Deus. Veja que na carta fica evidente que os coríntios eles brigavam entre si, disputando poder. Na verdade, um sentindo-se superior. Eles processavam uns aos outros nos tribunais públicos, eles participavam de rituais pagãos, se embriagavam, inclusive nos próprios cultos, ali nos atos religiosos cristãos. Paulo chama a atenção para essa questão quando se fala da ceia, né? Comenta que você não vai na ceia para encher a barriga, é mais ou menos isso que ele fala, né? Você não vai na ceia porque eles serviam vinho com teor alcoólico. Então, ele chama a atenção disso, que a ceia ela é para lembrar
ela deve ser feita em memória do sacrifício de Cristo. Então você não vai na ceia para se embebedar, você não vai na ceia para encher a cara, né? Então veja que mesmo com todos os problemas enfrentados pelos coríntios, Paulo diz que a igreja é composta de santos, ou seja, com todos esses problemas, né? Pessoas que se envolviam com cultos pagãos, atos indecentes, indecorosos ali, entre outros. Mesmo assim, Paulo fala, essa igreja é formada de santos. Agora, você tem que entender o seguinte, que um santo não é alguém especial que morreu e passou a ser venerado pelas pessoas. Não é essa a definição de santo. Paulo escreveu aos santos vivos, pessoas pecadoras, que pela graça de Deus se tornaram discípulos de Jesus. Chamados por quê? Chamados para uma vida distinta das demais. É nesse teor, então, que Paulo chama a atenção. No sentido, vocês foram separados por Deus para terem uma vida diferente daquelas que as outras pessoas têm. Então, na verdade, o ser santo, ele é mais um compromisso que Deus chama para ele, porque essa santificação é um processo também do próprio Espírito, sendo que para ser separado, você está sob a ação da graça redentora e salvadora de Deus. Então veja que quando Deus separa, ele chama um compromisso para ele, mas também mostra para aquele que é separado o compromisso que ele assume diante de Deus, de ter uma vida diferente das demais. Então o santo aqui não é uma pessoa especial no sentido de ser venerado, não, mas sim alguém que foi chamado por Deus e separado para uma nova vida, para uma vida diferente daquela que tinha anteriormente. Então a igreja não pode ser simplesmente vista a partir do que seus membros fazem, mas a partir do que Cristo fez por ela. Então é nesse sentido que nós falamos que a igreja ela é santa e santificada em quem? Em Cristo Jesus. E essa santidade é uma santidade prática. Então nós somos chamados a ser santos juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor. Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que parece que Paulo aqui ele está tratando de um modo específico de oração, né? Todos o que lugar invocam o nome do Senhor. Mas o que ele ensina aqui é que a Santa Igreja ela vive sobre a égide de Cristo. Tudo que os cristãos fazem, a maneira como pensam, suas convicções, suas ações, até as motivações, tudo gira em torno do nome de Jesus. Então, santidade tem a ver com a natureza e condição da igreja. Deus a separa e ela vive sob o senhorio de Jesus, como uma comunidade de contrastes na sociedade. Ela não faz parte daquelas ações que a sociedade pratica. O que ela faz? Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, ela faz a diferença. Então a vida cristã ela deve ser centrada em Cristo e por isso que ela é santa. Devemos ser santos por causa do que Ele veio realizar, não apenas por nós, mas em nós. Então Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 5:15 o seguinte: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em Efésios está escrito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que ela fosse o quê? Santificada, ou para que a santificasse. Isso está lá em Efésios capítulo 5, entre o versículo 25 ao versículo 26, 25b, e o comecinho do versículo 26. E a igreja, então, nessa condição, ela é uma igreja agraciada. Veja lá no versículo 4, que é do texto básico: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele agradece a Deus que salvou a igreja pela graça que vos foi dada em Cristo Jesus. É isso que ele escreve. A salvação em Cristo, ela exclui qualquer mérito humano. Mesmo a ação de maior altruísmo jamais tornará alguém digno aos olhos de Deus. A salvação ela é um presente de Deus, dada de uma vez por todas e para todos sempre. Aqui, a comunidade de Corinto ela foi caracterizada pelaquela efervescência de dons espirituais. Isso no versículo 7, no primeiro
primeira parte A, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha que interessante, era uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Só que o problema é que para prestígio pessoal e autopromoção, que era isso que acontecia, eles começavam a usar seus dons para quê? Para denegrir pessoas. E principalmente aquelas pessoas que eles julgavam que possuíam dons menos espetaculares. Então, tudo que temos e somos resulta da graça maravilhosa de Jesus. A vida cristã ela é enriquecida pela graça e nos dá dons para que a igreja seja equipada com edificação, encorajamento e consolo. Mas tudo para quê? Tudo para a glória de Deus, não para a nossa glória, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, ou seja, uma igreja cheia de graça, uma igreja rica em Deus. E é isso que nós vamos falar. A igreja ela é enriquecida. Veja no versículo 5, Paulo fala: em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra grega enriquecidos aqui descreve alguém que é muito rico, muitíssimo rico. Os coríntios jamais deveriam pensar em si mesmos além do que convinha. Paulo está ensinando que na igreja não há espaço para soberba, orgulho, altivez, autoexaltação. Eles foram enriquecidos em virtude do amor de Deus. Veja que em tempos que estamos vivendo, nos quais as pessoas estão atrás de prosperidade a qualquer custo, nós somos convidados a perceber o quanto somos ricos em Cristo. Isso você pode ver lá em Efésios capítulo 1. A igreja ela não é rica por causa da sua arrecadação financeira, nem em razão do tamanho da sua estrutura ou quantidade de membros que ela tem. A riqueza da igreja não é determinada pelos tesouros desse mundo, mas pelos tesouros guardados em Cristo. A igreja não é rica pelo que ela conquista, mas pelo que Deus conquistou para ela em Cristo Jesus. E qual que é essa mensagem para hoje? Especificamente para essa aula, para essa introdução a essa série de estudos. Primeiro, ame a igreja. Você ama a sua igreja simplesmente pela escola dominical, que você julga ser de boa qualidade? Ou pelo departamento infantil e cuidadoso, dedicado, ao qual você pertence? Pelo trabalho com os adolescentes, ou por causa da atuação dos grupos jovens, adultos, pelo culto, pelo pastor? O que você faz? Você ama a sua igreja por quê? Tudo isso é muito importante e faz com que amemos a comunidade cristã da qual fazemos parte. Mas a pergunta é: você ama a igreja pelo que ela faz para você ou por causa do que Cristo fez por ela, para a igreja de Deus? Você tem se envolvido com sua comunidade local? Tem empregado seus dons para o crescimento da igreja, para o crescimento dos outros discípulos de Jesus? Seu amor por sua igreja tem sido real, prático? Ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. E uma outra questão: ame a Cristo. Então esse é o momento de você avaliar a sua fé e sua fidelidade ao Senhor, porque a igreja é dele. O grande primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja lá em Mateus, capítulo 22, versículo 38. Deus criou você para o amar exclusivamente. O amor por Jesus é manifestado pela obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Então, se realmente amamos o Senhor com toda a nossa força, então vivamos uma vida de quê? De santidade. Sejamos igreja. Sejamos filhos separados, santificados por Deus. Conclusão: muitas pessoas amam a igreja enquanto ela lhes serve ou atende suas expectativas, mas a importância da igreja não depende da maneira como a enxergamos. O seu valor está alicerçado no amor de Jesus por ela.
Se Ele ama a igreja do jeito que ela é, também devemos amá-la. E é assim que Deus nos ama. Ele sabe quem somos e enxerga claramente nossos erros e imperfeições. No entanto, o Senhor nos ama apesar de nós. E como aplicação, amar a Cristo, mas rejeitar a igreja dele é um desprezo ao próprio Salvador, que deu a vida por ela. Vamos continuar vendo muitos erros e pecados na igreja. Entretanto, ela sempre será a igreja de Deus, mesmo em meio às suas imperfeições. Que Deus abençoe você, sua família. Tenha um bom domingo e uma boa semana.